Olá, tudo bem? Nos últimos vídeos eu falei sobre as 4 carteiras necessárias para um banco. São as carteiras comercial, carteira de investimento, carteira de desenvolvimento e carteira de câmbio. Mas a resolução do CMN 2099 de 94, ela define outras 3 carteiras que as instituições financeiras podem ter, ou seja, outros serviços que elas podem oferecer aos seus clientes. E é sobre essas outras carteiras que eu vou falar no vídeo de hoje. A primeira é a carteira de crédito, financiamento e investimento. Ela é bem tradicional e normalmente ligada ao consumo final. Então, são as famosas financeiras, que concedem empréstimos e financiamentos aos seus clientes para aquisição de bens, serviços e capital de giro. Aqui cabe só fazer uma observação da diferença entre empréstimo e financiamento, não é exatamente a mesma coisa. Empréstimo, basicamente, quando um cliente vai numa instituição financeira e consegue a liberação de um determinado valor para usar como quiser. Já o financiamento, ele tem um objeto específico, né? Como, por exemplo, financiamento de automóveis, financiamento de imóveis ou um financiamento estudantil, por exemplo. E nesses casos assim, de financiamento, normalmente, sendo o financiamento de um bem específico, existe a figura da alienação fiduciária, onde aquele bem que está sendo financiado, até a quitação completa do financiamento, ele é propriedade da instituição financeira que está fornecendo o financiamento. Só vai passar a ser da propriedade do cliente a partir da quitação do financiamento. A outra carteira é a carteira de crédito imobiliário, que, como o próprio nome diz, ela lida com os financiamentos imobiliários. E aí dentro existe uma gama de tipos de financiamento imobiliário diferente. Existe crédito imobiliário para aquisição, para construção, para reforma e até mesmo crédito para financiar o capital de giro das empresas do setor imobiliário. A gente não pode esquecer que no mercado financeiro existe um fluxo de recursos que vai daqueles agentes que têm recursos, que têm dinheiro sobrando, para aqueles agentes que necessitam de recursos. E no âmbito do crédito imobiliário, né, dos financiamentos imobiliários, é importante a gente destacar a importância das cadernetas de poupança, já que no âmbito do SFH, Sistema Financeiro da Habitação, né, um dos grandes fundings, uma das grandes fontes de captação de recurso das instituições financeiras para fornecer financiamento imobiliário são os valores captados por depósito de poupança. A legislação atual que regula essa parte é a Resolução 4676 de 2018 do Banco Central, que prevê que, no mínimo, 65% dos recursos captados via depósitos em poupança devem ser destinados ao financiamento imobiliário, então pelos bancos, né, através dessa carteira de crédito imobiliário. Existe uma segunda fonte muito importante de captação de recursos para o financiamento imobiliário, que é o FGTS, né, que é gerido pela Caixa. Não é o momento nesse vídeo, no futuro nós vamos falar sobre isso. Só quero destacar aqui, dentro dessa parte de crédito imobiliário, da carteira de crédito imobiliário, as duas grandes fontes de captação de recurso são os depósitos em caderneta de poupança e os recursos do FGTS. A terceira e última carteira que eu quero falar nesse vídeo é a carteira de arrendamento mercantil, que é o famoso leasing. A ideia geral por trás do leasing é assim: um determinado cliente que quer comprar um determinado produto, mas não tem aquele recurso, não tem o dinheiro necessário para comprar. Então ele procura uma instituição financeira que possua carteira de arrendamento mercantil, que faça leasing, e aí ele ajeita o seguinte com essa instituição financeira. A instituição financeira compra o bem passa a ser dela e ela aluga esse bem para o cliente. Isso aí faz ser vantagem nas duas pontas, né? Porque o cliente vai conseguir usar aquele bem que ele precisa, que ele quer, sem precisar desembolsar o valor para comprar. Ele simplesmente vai alugar aquele bem. E a instituição financeira também vai ter suas vantagens, porque ela vai alugar aquele bem, vai ter a receita do aluguel, e isso vai ser de certo modo lucrativo. E no final desse contrato de leasing, o cliente tem duas opções. Ele pode simplesmente devolver o bem para a instituição financeira, ou ele pode pagar um valor residual e ficar com aquele bem para ele. A ideia de leasing ganhou forças mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos forneceram armas para os países aliados por meio desse tipo de contrato de leasing, ou seja, depois da guerra, os aliados devolveriam as armas para os Estados Unidos. E daí, assim, existem dois tipos, né, de leasing: o leasing operacional e o leasing financeiro. O leasing operacional
são contratos de mais curto prazo e o leasing financeiro são prazos de mais longo prazo. E essas carteiras, elas podem ser oferecidas aos clientes por bancos múltiplos, que são aqueles bancos que possuem ou a carteira comercial ou a carteira de investimento e pelo menos mais uma carteira. Esse normalmente é o caso mais geral, são os bancos múltiplos, os principais ofertantes dessas carteiras para o público, ou então, já que elas não são obrigatórias para os bancos, elas podem ser oferecidas por instituições financeiras que não são bancos, e aí elas têm apenas essas carteiras. No caso, aí as instituições financeiras vão ser definidas justamente pela carteira que elas oferecem. Por exemplo, uma instituição financeira que não é um banco e que oferece apenas a carteira de crédito, financiamento e investimento, vai ser conhecida como uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. Ou uma instituição financeira que não é um banco que oferece a carteira de crédito imobiliário, vai ficar sendo então uma sociedade de crédito imobiliário. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.